E aí, tudo tranquilo? Eu sou a professora Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Bora lá trabalhar. Aula de hoje, nós vamos ver a comparação de frações. Para isso, tu tem que estar ligadinho que nós já iniciamos então a trabalhar com frações. Então, tem que saber aí os vídeos aí anteriores, né? Tem dois videozinhos anteriores a este aqui, certo? Que é lá a introdução, né? Então, antes desse vídeo, é importante que tu saibas a frações, né? Que foi lá a introdução, frações no dia a dia, é o nome do vídeo. E depois nós temos as frações equivalentes, não é? Frações equivalentes. E aula de hoje, comparando frações. Bora lá? Então, vamos lá. Muito fácil comparar a fração. O que é comparar? Saber quem é o maior, quem é o menor e por aí vai. E aqui eu tenho alguns exemplos que são bem simples, que a gente consegue enxergar e entender bem sobre isso. Primeiro exemplo ali. Eu tenho, então, dois círculos, né? Que eu dividi em 4 partes. Faz de conta que os dois são do mesmo tamanho, tá? Faz de conta. Então, que aqui nós vamos considerar aquilo que está em vermelho. Então, a fração correspondente à parte que está em vermelho. O que ela representa do meu todo? Então, aqui na primeira, como eu reparti o meu todo em 4 partes e o que está em vermelho é apenas uma, então eu considerei uma das 4 partes. Então, tá lá, é 1/4. Esse aqui de baixo, eu considerei em vermelho 3 das 4 partes. Se eu considerei, então, 3, a fração que eu tenho, representando, então, a parte que está em vermelha, é 3/4. Isso a gente já sabe, né? Porque a gente já viu nos vídeos anteriores. Bom, agora, se eu te perguntar qual delas é a maior ou qual delas é a menor, tanto faz. O que a gente consegue perceber aqui? Aqui tu sabe me dizer qual delas é a maior ou qual delas é a menor? Claro que sabe, né? Então, 1/4 é claro que é menor do que 3/4. Por quê? Porque eu peguei menos das 4 partes. Eu peguei uma parte só, não é? Das 4, que é o meu todo. E na de baixo eu peguei 3. Então, eu já posso comparar, porque elas estão divididas, né? Na mesma quantidade, né? Em 4 partes. Então, é visível para mim aquilo que é maior ou aquilo que é menor. Então, gente, eu posso dizer que 1/4 é menor do que 3/4. Por quê? Porque eu peguei menos, é óbvio, né? Então, como é que eu posso colocar isso aqui? Eu posso colocar que 1/4 é menor do que 3/4, ok? Deixa eu virar aqui. 1/4, então, é menor... Não, deixa eu passar para cá. 1/4 é menor do que 3/4. Beleza. Mas da mesma forma, se eu comparar 3/4 com 1/4, 3/4 então é maior. Então, eu posso escrever que 3/4 é maior do que 1/4. Então, aqui a gente já está comparando, né? Quem é maior e quem é menor. E o sinalzinho aí, depois de maior ou menor, tem gente que sabe ali pela boquinha que tá, como é que é, para o maior, para o menor. Pode ser assim também. Mas depois eu vou te dar uma dica que fica bem fácil para vocês não se confundirem mais com o sinal de maior ou de menor. Certo? Muito bem. Ali no segundo exemplo, fica bem claro para nós. A gente já está enxergando, é visível isso, né? Então, aqui, o meu todo foi dividido em 3 partes. Muito bem.
Considerando aquilo que está em vermelho, qual é a fração correspondente àquilo que está em vermelho? Então, se eu pintei duas, eu peguei duas de 3. Eu considerei duas partes de 3. E na de baixo, eu considerei uma de 3. Então, para nós é visível, né? 2/3 em relação a 1/3 é maior ou é menor? Claro que é maior, né, gente? Olha lá, eu peguei mais. Olha lá, eu peguei mais aqui, eu peguei menos. Então, também tá bem claro para nós. Então, como é que eu coloco isto? Que 2/3 é maior do que 1/3. Ou vice-versa. Eu posso dizer o quê? Que 1/3... Tá, deixa assim. 1/3 é menor do que 2/3. Qualquer uma das duas tá certo, ok? O outro exemplo. O meu todo eu dividi em 8 partes. Então, aqui em cima, a gente tá vendo ali a fração correspondente àquilo que está pintado em vermelho. Como eu pintei 2 das 8 partes, então eu tenho 2/8. E aqui embaixo, como eu peguei 4, considerei 4, então eu tenho 4 em 8, então eu tenho 4/8. Até aí tá tudo tranquilo. E agora, tu consegue me dizer aí quem é o maior? Quem é o maior? Vamos ver. Isso, barbada, né? Porque a gente tá enxergando aqui, né? Qual é aquela em que eu peguei mais, em que eu considerei mais das 8 partes? Ora, aquela que eu considerei mais das 8 partes foi a de baixo. Portanto, 4/8 é maior do que 2/8. O que eu falei? Acho que 4/8, né? 4/8 é maior do que 2/8. Por sua vez, se eu comparar 2/8 a 4/8, o que eu sei? Que ele é automaticamente menor. Então, da mesma forma, 2/8 é menor do que 4/8. Aqui, ó, tá com dúvida no sinal? Vou te ensinar uma coisinha aqui para tu não esquecer mais. Em vez daquele negócio de boquinha para lá, mas pode usar também. Tem gente que já sabe, não tem. É só para quem se confunde aí. Quando a leitura da gente, olha só, eu tenho este sinal e tenho este, né? Certo? Para a gente não se confundir, quando a gente faz uma leitura, a gente faz a leitura da esquerda para a direita. Então, aqui, gente, a gente coloca um tracinho. E aqui a gente coloca um tracinho. Aqui fica parecendo um 7. E aqui fica parecendo um 4, né? Um 4, né? Não é bem um 4, mas se eu fizesse assim, fica parecendo um 4, né? Então, fica parecendo um 4. Se eu botar um tracinho ali, fica parecendo um 4. Ora, quem é que é maior? 4 ou 7? O 7. Então, quando eu quiser o sinal de maior, eu tenho que obter um 7. Quando eu quiser sinal de menor, eu tenho que obter um 4. Vai aí uma dica aí de bandeja aí para ti que ainda se confunde. Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei o tracinho, fica parecendo um 7. Então, 4/8 é maior do que 2/8. Bota um tracinho aqui. Ah, então esse é o sinal de menor, que deu um 4, né, prof? Deu um 4. Então, 2/8 é menor do que 4/8. Então, é só fazer o tracinho ali e ver onde é que tá o 7, onde é que tá o 4. 7 maior que 4, 4 menor que 7. Então, uma dica aí. Muito bem, gente. Então, o que a gente percebeu aqui? Nesses 3 exemplos que eu dei para vocês, vocês perceberam que o denominador para todas elas é igual, ou seja, as partes em que eu dividi o meu todo são todas iguais. Por isso é muito fácil da gente identificar. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente for analisar quando o denominador é igual,
Basta a gente, na verdade, analisar o numerador. Olha aqui, ó. Vou começar por aqui, ó. Então, é só o numerador que vai me interessar. 1 é menor do que 3. Então, obviamente, 1/4 é menor do que 3/4. Então, é só analisar o numerador. Isso é algo que a gente chega à conclusão, não é? Olha aqui, ó, 3 é maior do que 1. Aqui o denominador é o mesmo, então 3/4 é maior do que 1/4. Aqui a gente percebe a mesma coisa. 2/3 é maior do que 1/3. Como o denominador é igual, basta eu olhar o numerador. Então, aqui 2 é maior do que 1. Por sua vez, 1 é menor do que 2. E aqui a mesma coisa, né? O denominador é igual, então é claro que 4 vai ser maior do que 2. Ou seja, 2 menor do que 4. Então, se eu der para vocês frações que tenham o mesmo denominador, na verdade, a gente vai comparar quem? O numerador, porque o todo é o mesmo. Aí eu já sei a quantidade que foi pega do meu todo. Portanto, aqui, se eu der para vocês 7/3 e 5/3, ok? 7/3 em relação a 5/3 é maior ou é menor? Ora, o todo foi dividido em partes, a mesma parte, né? 3 e 3. Bom, aonde que eu peguei mais? É óbvio, no 7/3, né? Então, obviamente, 7/3 é maior, ó, parece um 7, é maior do que 5/3. Por sua vez, 5/3 é menor. Muito bem, gente. Então, basta a gente ver o que quando o denominador é igual? Os numeradores, é só eles que eu estou, na verdade, comparando. Então, da mesma forma, eu poderia pedir para vocês colocarem, por exemplo, aqui, né? 1/3, 5/3 e 2/3, tá? Eu tenho 3 frações aí. Muito bem. O denominador é o mesmo? É. Bom, então fica claro pra gente, né? Então, se eu pedir para vocês me colocarem em ordem crescente, o que é crescente? Do menor ao maior. Então, da menor fração à maior fração. Então, aquela que eu peguei a menor quantidade até aquela que eu peguei a maior quantidade. Então, delas todas aí, qual delas é a menor? Aquela que eu peguei menos, né, gente? Então, é 1/3, ó, 1/3. Depois de 1/3, o que eu tenho? Qual que vem depois de 1/3? Qual que eu peguei um pouquinho mais de 1/3? Ora, 2/3. E qual é a maior de todas? 5/3. Então, o que eu fiz aqui? Eu apenas coloquei em ordem crescente. Então, eu posso dizer que 1/3 é maior que 2/3. Não, eu botei em ordem crescente, né? Então, 1/3 é menor que 2/3, que por sua vez é menor que 5/3, ou em vírgula ali. Da mesma forma, eu poderia pedir para vocês me colocarem em ordem decrescente, aí sim vai o sinal, né? Em ordem decrescente, ficaria 5/3 maior do que quem? Do que 2/3, que por sua vez é maior do que 1/3. Então, aqui ela está na forma crescente e aqui na forma decrescente. Beleza? Muito fácil, então, quando o denominador é igual. Basta a gente ver pelo numerador, quem é o maior e quem é o menor. Então, eu só comparo o numerador. Muito bem. Mas e se os denominadores não forem iguais? E aí? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar aqui 3/4
e 2/3. Como é que eu vou saber quem é o maior e quem é o menor? Bom, assim eu não consigo enxergar. Por que eu não consigo enxergar? Porque os denominadores são diferentes. O todo, né, ele foi repartido em partes diferentes, certo? Na primeira fração, o meu todo foi dividido em 4 partes iguais e na outra em 3 partes. Então, eu não consigo enxergar quem é o maior e quem é o menor. Bom, de que forma eu consigo enxergar quem é o maior e quem é o menor? Ora, quando os denominadores são iguais. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que transformar esses denominadores iguais, ou seja, em frações equivalentes que a gente viu no último videozinho. Agora, como é que a gente obtém essas frações equivalentes? Então vamos ver aqui uma maneira da gente ver. Bom, gente, na verdade tem várias maneiras. Como hoje é a primeira aula que a gente está tendo sobre isso, eu vou já dar uma dica, mas tem outras maneiras que depois a gente vai aprender, ok? Bom, eu tenho que transformar 3 e 4 em um único denominador. Então, vamos pensar o seguinte. De 3 e 4, eu posso pensar num número que seja divisível pelos dois ao mesmo tempo. Então, eu vou pensar lá na tabuada do 3 e no 4, vai ter algum número lá que tanto vai estar na tabuada do 4 como na tabuada do 3. E aí, será que vocês já estão pensando aí que número seria este? Ou um número, né? Também dá para pensar um número que seja o menor número ali, né? Porque tem vários, na verdade. Mas qual é o menor número que é divisível por 4 e 3 ao mesmo tempo? Que número é este? Número 12. Então, olha lá, gente. O 12, ele tanto é divisível por 4 como por 3. Então, eu tenho que ter um número que seja divisível por esses dois denominadores, tá? No caso aqui, nós podemos pensar no 12. Como eu disse, tem outros, mas esse é o menor, tá? 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 3/4 em uma fração equivalente, porém com denominador 12. Então, eu quero uma equivalente. Então, agora a gente vai pensar o seguinte, como é que a gente conseguia as frações equivalentes? Vamos ver se tu lembra. Ó, daqui para cá, o que eu fiz? De 4 para 12, qual foi a operação que eu fiz? Eu multipliquei por quanto? Vamos colocar em vermelho aqui. Eu multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12. Portanto, gente, como é que eu vou conseguir aqui a fração equivalente a 3/4? Se daqui para cá eu multipliquei por 3, o que eu tenho que fazer daqui para cá também? Ora, a mesma coisa, né, gente? Eu vou multiplicar por 3. Então, se daqui para cá eu multipliquei por 3, aqui eu também tenho que fazer a mesma coisa, lembra? Porque para eu obter frações equivalentes, tem que ser pelo mesmo número. Então, 3 vezes 3, 9. Portanto, gente, eu obtive uma fração equivalente a 3/4, aonde o denominador é 12, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a fração 2/3. Eu quero conseguir uma equivalente, porém, com o denominador 12. Reforçando, por que 12? Porque 12 é um número divisível tanto por 4 como por 3. E eu tenho que obter o quê? Denominadores iguais para que eu possa comparar, não é? A gente acabou de ver que para comparar os denominadores têm que ser iguais. Então, aqui a mesma coisa, gente. Daqui para cá, de 3 para chegar em 12, eu multipliquei por quanto? Por 4. Multipliquei por 4. Então, daqui para cá, o que eu vou ter que fazer? A mesma coisa, multiplicar por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 também.
4 vezes 2, 8. Ah, então, a fração 3/4, na verdade, é 9/12. Porque eu consegui uma equivalente a ela, né? Agora aqui, de 2/3, qual é a equivalente? 8/12. Ah, então quer dizer que eu tenho duas frações, na verdade. 9/12 e 8/12. Bom, o que a gente tem? Mesmo denominador. Então, agora a gente já pode fazer o quê? Comparar, porque o denominador é o mesmo. E aí, 9/12 é o quê? Maior. Então, 9/12 é maior do que 8/12. É só olhar o numerador. Ou 8/12 é menor do que 9/12. Bom, como esta fração aqui, 9/12, é equivalente a 3/4, eu também posso dizer que 3/4 é maior, então, do que 2/3, que é 8/12. Certo? Na aula de hoje, a gente vai ficar uma coisa bem simplinha, tá? No próximo vídeo, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Então, quando elas não tiverem o mesmo denominador, o que a gente tem que fazer? Encontrar frações equivalentes. E eu tenho que olhar os denominadores e ver qual é o número que é divisível por eles ao mesmo tempo, tá? Porque eu tenho que ter o mesmo denominador, ó, 12, 12. Porque senão eu não posso comparar. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver outro exemplo aqui. Peguei outros exemplos bem simplinhos aqui. Depois a gente vai trabalhar com números maiores, mas a aula de hoje é só para a gente entender esse processo. Vamos ver aqui. 2/3 e 5/6. Certo? 2/3 e 5/6. Eu não consigo comparar, por quê? Porque numa delas o meu todo foi dividido em 3 partes e a outra em 6. E eu só consigo comparar quando o denominador for igual. Aqui não são iguais. Então, o que a gente vai ter que fazer? Conseguir frações equivalentes aonde o denominador seja o mesmo. Então, vamos lá. Agora eu vou olhar aqui os meus denominadores, 3 e 6. E aí eu vou te perguntar se tu sabe, pode ser o menor número. Qual é o menor número divisível por 3 e 6? Então, na tabuada do 3 e na tabuada do 6, né? Esse número está presente. Tem vários números, tá? Mas vamos pegar o menor entre eles. Qual é o menor entre eles? Que é divisível por 3 e 6 ao mesmo tempo? O 6, né, gente? O 6. Na tabuada do 3 tem 6 e na tabuada do 6 também tem o 6. É o menor número. Tem outros maiores, tá? Mas a gente vai ficar com o 6, que é o menor. Então, é o 6. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar 2/3 numa fração equivalente, mas eu quero com denominador 6. Aqui, 5/6, eu vou ter que transformar numa equivalente com denominador 6. Gente, aqui já dá para ver que a equivalente é ela mesma, né? Porque o denominador é igual, não é verdade? Daqui para cá, o que eu fiz? Nada, ou seja, posso pensar que eu multipliquei por 1, que é a mesma coisa, não é? Então, se aqui eu multipliquei por 1, aqui eu também vou multiplicar por 1. Então, 6 vezes 1, 6, 5 vezes 1, 5. Então, a equivalente a ela mesma. Então, não mudou nada. Aqui vai mudar. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por
2. 3 vezes 2, 6. Então, se daqui para cá eu multipliquei por 2, a mesma coisa eu vou ter que fazer lá em cima. Então, daqui para cá, eu também vou ter que multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Muito bem. Então, agora eu já consigo identificar, não é verdade? Então, aqui, qual é a menor? Qual é a menor? Vamos pegar a primeira, né? Aqui, ó, 4 sextos. Agora que o denominador é o mesmo, eu já consigo comparar. Então, é claro que 4 sextos é menor do que 5 sextos. Ou, da mesma forma, 4 sextos representava quem? 2 terços. Então, a gente já sabe que 2 terços é menor do que 5 sextos. Certo? Da mesma forma, eu posso pensar que 5 sextos é maior do que 4 sextos. Beleza? Muito fácil, né? Porque a gente está usando frações equivalentes que foi do vídeo anterior, que a gente ia multiplicando, né? Tem também do de dividir, mas isso aí a gente vai esperar um pouquinho, tá? Vamos ver outra? Agora vamos ver. Outro exemplinho. É 3 meios e... Qual é a outra que eu peguei ali? 3 oitavos. É 3 meios e 3 oitavos. Consigo comparar? Não, porque os denominadores não são iguais. Eu só consigo comparar quando os denominadores são iguais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar os denominadores e ver o menor número aí para facilitar, né? O menor número divisível por 2 e 8 ao mesmo tempo. Divisível, que eu consigo dividir. Que número é esse? 4? Não. 4 dá para dividir por 8? Não, é o contrário. Então, que número é esse? Que tem na tabuada do 2 e que também está na tabuada do 8. Este número tem que estar na tabuada do 2 e tem que estar na tabuada do 8. Então, que número é esse? 8, né? Então, 8 é divisível por esses dois números aqui. Portanto, eu vou conseguir frações equivalentes. Então, aquilo que era 3 meios, eu quero uma equivalente cujo denominador seja 8. E aqui, 3 oitavos, eu quero uma equivalente cujo denominador é 8. Bom, essa aqui tá no papo, né? Porque o denominador é o mesmo. Então, qual é a fração equivalente a 3 oitavos, cuja eu também vou ter um denominador 8? É igual, né, gente? Então, se daqui para cá eu multipliquei por 1, daqui para cá por 1 também, então eu continuo com a mesma fração. Toda fração é equivalente a ela mesma. Agora, essa aqui não, né? Modificou. De 2 para 8, o que a gente fez? Eu multipliquei por 4, professora. De 2 para chegar em 8, né? A fração equivalente. Então, como é que eu vou descobrir o numerador aqui? Da mesma forma. Se daqui para cá eu multipliquei por 4, daqui para cá eu também vou multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Então, daqui o que eu tiro? Que 12 oitavos é o que? Maior do que 3 oitavos, porque agora o denominador é o mesmo, então é claro que 12 é maior do que 3. Também posso pegar a fração a anterior, né, da gente conseguir a equivalente dela. Quem é? É 3 meios, né? Porque é a mesma coisa que 2 oitavos. Então, também posso dizer que 3 meios é maior do que 3 oitavos. Parece estranho, né? Mas é maior.
E posso também falar o contrário. Posso dizer que 3/8 é menor do que 3/2, certo? Então, eu só posso comparar frações quando elas tiverem o mesmo denominador. Quando elas não tiverem, o que eu tenho que fazer? Pensar num número que seja divisível ao mesmo tempo pelos denominadores. E aí eu tenho que ver, eu tenho que dar uma pensadinha aí. A aula de hoje a gente só está pensando, né? A gente não está chutando, mas a gente está pensando aí no menor número. Mas em algum momento a gente não vai mais precisar ficar pensando, qual é o número? Eu vou te ensinar outro processo. Mas a aula de hoje é isso aí, ok? Espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Então, até o próximo encontro. Até!